Oi, tudo bem? Mais um vídeo aqui pra indicar duas HQs pra vocês. E hoje nós vamos indicar aquelas HQs mais imersivas, que demoram um pouquinho mais pra gente ler, não é aquela coisa tranquila que a gente pode ler numa tarde de boa, sabe? São HQs que a gente realmente precisa dedicar um tempinho. Exatamente, são HQs que nos fazem refletir muito fazem a gente ir atrás de referências, né, pra tentar buscar e entender mais a HQ. E talvez sejam aquelas HQs que merecem ser lidas mais de uma vez, Com pra certeza. pegar todos os nuances. Isso, porque tudo tá no detalhe, né? Com certeza. Então hoje a gente vai falar de Minha Coisa Favorita Monstro e de Blood. Minha Coisa Favorita é Monstro foi publicado pelo selo Quadrinhos na CIA, e acho que antes da gente conversar sobre o quadrinho é importante a gente falar sobre a autora, que é a Emil Ferris. Ela tem uma história de vida bem tensa, na verdade. A Emil contraiu uma doença chamada febre do Nilo, onde ela perdeu o movimento da cintura para baixo e das mãos também. E ela era uma escultora, ela sempre estava envolvida com as artes e ela amava isso, então ela quis tentar de algum modo voltar. Então, para tentar recuperar os movimentos da mão, ela começou a fazer aulas de roteirização, alguma coisa assim. E também começou a desenhar. E cada vez que ela ia desenhando, ia melhorando, ia recuperando o movimento. E ela fez esse quadrinho aqui, que é a coisa mais maravilhosa. Vocês vão ver fotos daqui de dentro. Porque tanto a roteirização quanto as ilustrações foram feitas pela Emil. Ela demorou mais de 5 anos para fazer esse quadrinho. E é todo feito com canetas esferográficas. E é surpreendente, tipo, é bizarramente lindo, sabe? Então vamos contar um pouquinho sobre Minha Coisa Favorita é Monstro. Minha Coisa Favorita é Monstro vai contar a história da Karen. Ela é uma menina de 10 anos que mora em Chicago, lá pela década de 1960, mas do meio pro finalzinho. É uma época bem conturbada, assim, nos Estados Unidos, e tudo isso vai entrar na história de alguma maneira em algum momento. A Karen, ela mora com a mãe dela e com o irmão mais velho. Ela tem bastante ligação com o irmão, porque o irmão que apresentou pra ela o universo dos filmes de terror e ela amou aquilo. Ela tem uma paixão imensa pelas histórias de terror, tanto filme quanto quadrinhos, quanto revistinhas, assim, sabe? O irmão dela sempre dava e ela achava aquilo fascinante. Tanto é que ela diz que ela é uma lobismoça. Quando ela se vê no espelho, ela não vê uma menina de 10 anos, ela vê uma lobisomem. Ai, que fofa. Bem bonitinho. E quando ela se desenha, porque Minha Coisa Favorita é um monstro, é como se fosse o diário dela, ela se desenha como uma lobisomem, sabe? A Karen é uma menina bem pobre, ela mora, tipo, no andar do porão, assim, do apartamento, sabe? E todo mundo naquele prédio tem uma história de vida bem diferente. Todos os personagens são muito peculiares, assim, são bem diferentes. E certo dia, quando ela volta da escola, ela descobre que uma vizinha dela faleceu. Só que daí tem um mistério. Será que foi um suicídio? Será que alguém assassinou ela? E ela gostava bastante dessa vizinha, ela sempre tratou ela muito bem. Porque a Karen, ela sempre sofreu muito bullying, sempre foi a estranha que gostava das coisas de terror, sabe? E como ela é mestiça, ela é metade irlandesa, metade indígena, metade mexicana, sabe? É muita mistura e dela sempre sofreu muito bullying com isso. Então, é uma pessoa que sempre tratou ela bem. Ela gostava bastante dela, então ela resolve investigar o que aconteceu de fato. Então nessa HQ a gente vai vendo as investigações, como eu disse, a HQ é como se fosse um diário dela, as páginas são pautadas, então a gente consegue ver que ela realmente pegou um caderninho e foi desenhando o que ela ia descobrindo. E como eu disse, tem bastante referência histórica. Aqui a gente vai ter o assassinato do Kennedy, do Martin Luther King, vai ter a guerra do Vietnã, tudo aqui dentro dessa HQ. Também a gente vai falar sobre bullying, sobre preconceito, sobre violência, sobre doenças. Então, como tudo isso afeta uma criança de 10 anos. O mais interessante é que é uma história de uma menina de 10 anos, ela vai narrando toda a história, mas não fica uma coisa infantilizada, fica uma coisa... Não é adulta que eu posso falar, é como se... É real, sabe? É real, uma criança que tá ali vivendo tudo aquilo e tendo que lidar com tudo aquilo. Também vai ter a história dessa personagem que faleceu, então a gente vai conhecer como é que foi a vida dela, que vai também, a gente vai ver um pouquinho da Alemanha nazista, o que é bem legal também. É uma HQ... Cheio de referência, Cheio de referência, esse é o primeiro volume, desse tamanho. Não sabia que era dividido em volumes. Ainda não foi publicado o segundo volume, então imagina o que vai ser, sabe? Porque aqui a gente já tem uma história super densa. E completa, assim, né? Isso, não fecha, não tem um fecho, sabe? Tem muitas pontas soltas, mas
é muita coisa em um volume só. Geralmente a gente vê uma história dessa dividida já em vários volumes, sabe? Aqui tem uma história bem legal, bem extensa, e como a gente disse no início do vídeo, não é uma história pra tu pegar e ler assim, super rapidinho, sabe? Pra passar um tempo. Tu tem que realmente dedicar um período aí, dedicar uma manhã, uma tarde, pra realmente ler isso daqui, ver cada detalhe, porque também... Tem horas que a gente tá lendo assim, tem horas que a gente tá lendo assim, assim, sabe? Porque ela é um diário, a gente... Sim, ela vai rabiscando, vai fazendo as anotações, né? Isso, então... É diferente, sabe? É muito bacana, eu gostei bastante desse daqui, tô bem ansiosa pra ler o segundo volume. Um detalhe muito legal que eu queria falar é da arte, que é toda feita com caneta esferográfica. E o irmão da Karen, que é o DZ, ele apresentou todo esse universo artístico pra ela, tanto os filmes de terror quanto arte. E ele leva ela pra ir nos museus. E a autora, a ilustradora, ela pega essas artes que eles viam, reproduz aí. E reproduz em canetas esferográficas, sabe? É tipo, é bizarramente maravilhoso. É muito bom. E o jeito que os personagens conversam com as artes, sabe? Que eles se veem lá dentro e respiram as artes. É muito bonito, é muito legal. Eu gostei bastante. Tô bem curiosa pra ler desde que a companhia lançou. Eu tava assim, louca, porque eu também já tinha ouvido falar, né, o pessoal que já tinha lido e tudo mais, então agora eu vou pegar ele emprestado. É tipo, é a primeira HQ da mulher. E ela já faz isso, né? E ela já faz isso, ela ganhou o prêmio Eisner, que é o maior, assim, sabe? Ela tem 54 anos, se eu não me engano, e chegou, tipo... Arrebentando, né? Arrasei. Maravilhosa. Bom, agora falando então de outra HQ que precisa de um tempo, precisa assim de tempo durante e depois pra também. Digerir, sabe? Pra digerir, exatamente. Eu já li ela 2 vezes pra poder fazer esse vídeo, porque realmente, assim, é uma HQ que eu tive que ficar pensando horas e horas, e depois que tu lê a primeira vez, tu te toca das coisas, mas aí tu vai ler a segunda vez e tu, nossa, aí mesmo que vai aparecendo e vai se tocando de mais coisas. Então, de vez em quando, é bom pegar a HQ e dar uma lida. Porque tu vai descobrir coisa nova. Exatamente. Então é Blood, né? Blood foi publicado aqui pelo Pipoca Nanquim. Ele já tinha saído no Brasil em 1990, por aí, pela Abril. E aí o Pipoca republicou. Mas ele foi feito lá pelos anos 80. Ele foi desenhado pelo Kate Williams, que ele fez várias capas, trabalhou bastante tempo com a Epic Illustrated. E também foi, então, roteirizado pelo J.M. DeMatteis, que ele fez uma saga super importante do Homem-Aranha, ele fez aquele Scooby-Doo Apocalipse, então são pessoas bem importantes, conhecidas. O J.M. DeMatteis, ele também fez um quadrinho bem significativo, assim, que é o Moonshadow, que eu não sei se o Pipoca vai trazer um dia, se não vai, como é que vai ser, mas Fica aí o questionamento. Mas é um quadrinho bem conhecido e muito bem falado também. E até no início aqui, o J.M. DeMatteis fez uma introdução pra essa edição do Pipoca, e ele conta como é que foi fazer tanto o Blood quanto esse Moonshadow, e o processo criativo deles é muito legal, então é bem interessante dar uma lida, assim. Eu não vou contar aqui como é que é pra não estragar pra quem for ler, assim, mas é bem legal mesmo a forma que eles criaram o Blood. Blood, então, começa com um velho, assim, numa cama, já doente, já nas últimas, assim, e de repente aparece um espírito, alguma coisa, aparentemente um espírito de uma menina, e começa a contar uma história pra ele. Essa história, então, que é o centro do quadrinho, né? É uma mulher, ela acha tipo uma bacia, uma casca cheia de espinhos, e dentro dessa casca tem um neném. E em nenhum momento é falado quando que isso acontece, ou em que mundo, que realidade, o que é isso, entendeu? Simplesmente a gente tá perdido no isso, tempo. Exatamente. E no local também. Mas enfim, aparece essa mulher, resgata, pega essa casca cheia de espinhos, abre, tem um bebê, e ela então decide que ela é a mãe dele, vai criar. Só que chega um momento e ela precisa, né, dar esse bebê pro monastério. Daí esse bebê, ele já tá maiorzinho, né, um menino, já tá maior, vai pro monastério e é criado, então, na sua adolescência, né, nesse monastério. Só que acontece algo no monastério e que ele fica indignado, assim, ele fica revoltado porque mentiram pra ele, enfim, e ele então foge. Quando ele foge, até então ele não tem nome, porque as pessoas desse quadrinho, elas não têm nome, é tipo a mulher, o ancião, e assim vai, eles não têm nome. E aí ele foge, e ele vai parar então num vale onde tem muitas pessoas doentes, e aí ele conhece um ancião, que é uma pessoa bem importante aqui durante o quadrinho, e logo depois ele é batizado com o nome Blood.
E também, logo depois, ele vira um vampiro, que daí ele vai se encontrar numa floresta de vampiros e ele é, né, sequestrado, vamos assim dizer, e eles transformam ele em vampiro. Só que ele não quer ser vampiro, ele fica... Não, ele não é vampiro, ele é humano, ele fica se questionando isso. E no decorrer disso ele também acaba conhecendo uma mulher, essa mulher é vampiro, na verdade, também. Mas ela, o tempo inteiro, o nome dela é Mulher, sabe? Em nenhum momento... Tem muitas coisinhas aí. E aí eles, enfim, a gente vai acompanhando a trajetória da vida dele, assim como a trajetória e o drama da humanidade, né? Desde o nascimento dele, desde o nascimento, o crescimento, ou ele se apaixona, enfim, ele morre. Então, é todo um ciclo. E todo o quadrinho, ele é centrado nisso, sabe? No ciclo. Ele até começa falando do Ouroboros, que é aquela cobra que morde a própria cauda. Então o quadrinho todo é voltado nisso, além de ter várias referências bíblicas, e cada pessoa vai acabar tendo uma interpretação da história aqui, né? Dependendo da bagagem que a gente tem, tanto de literatura, cultural, no geral, assim. Então, no início, a primeira vez que eu li, né, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? O que é real, o que não é, tipo, em que mundo ele tá? Porque isso fica o questionamento, né? Tem uma parte aqui que dá no capítulo 3, que dá uma transformada, assim, que fica, meu Deus do céu, o que é isso, gente? E aí quando começa a fechar o quadrinho, tudo faz sentido. E aí quando recomecei a ler, que já sabendo do final, o que realmente era, né? E focando nesse negócio, que é importante falar também, esse negócio cíclico da vida, assim. E aí tudo fazia mais sentido ainda, sabe? O texto aqui é maravilhoso, é um texto poético, sabe? Eu nunca li nada como eu li aqui, de verdade, assim. E funcionou muito bem, e a arte toda aquarelada, toda surrealista, sério, é de impactar, assim, tanto o texto quanto a arte, e os dois se casaram muito bem. E isso faz muito sentido quando a gente lê o início, que eu falei lá do J.M. Demetrius, que ele escreveu aqui pra essa edição, faz muito sentido em como que foi criado e como que a arte e o roteiro casaram tão bem. É um quadrinho que vale muito a pena, não é um quadrinho que talvez todo mundo goste de primeira, ou que se sinta confortável em ler, sabe? Porque talvez você não entenda nada, talvez você veja muito mais coisas que eu não vi, bem provável que sim. Então é um quadrinho realmente que precisa digerir. E todo início de capítulo, como eu falei ali no início, né, que é uma história sendo contada, na verdade a história do Blood é uma história que está sendo contada. Todo início de capítulo volta pra essa coisa de a história sendo contada, e as coisas que acontecem tem muito a ver com o que vai acontecer também. Então são esses detalhes que você vai pegando, assim, tem né? No detalhe. Pra não perder o detalhe. É tudo muito cuidadoso, assim, tudo no detalhe mesmo. Talvez tenha coisas, assim, que tu vê que às vezes parece que foi fluxo da mente, sabe? Tipo, ele foi escrevendo, aí tu para assim, não, calma. Mas aí depois parece que tudo vai se encaixando. É um quadrinho louco, mas é aquele louco que faz sentido. Então, é sobre dramas da vida, ciclo evolutivo do homem, né, no geral. E aí tem todas as referências bíblicas, referências... Enfim, vocês vão pegar aí, talvez outras que eu nem tenha pego, como eu falei. Vale a pena. E tá uma edição linda, como sempre. Então, fica a dica aí de 2 quadrinhos bem densos, intensos e... interessantes. Diferentes. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Os links, se caso vocês tenham interesse em adquirir um dos quadrinhos, vai estar aqui na descrição. E vocês comprando pelo link ajuda aqui o canal. Ajuda a gente, galera. Então, muito obrigada por terem assistido. Isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir. Ativa o sininho pra ver os nossos próximos vídeos também. E é isso. A gente também tem uma playlist. Desculpa. A gente também tem uma playlist aqui de indicações de HQs. Então, se vocês chegaram no canal por esse motivo, né? Vai ter uma playlist só com essas indicações maravilhosas. Se vocês gostam de HQ, fiquem de olho que logo logo a gente vai fazer esse tipo de resenhas de muitas HQs nacionais por aqui. Sim. Então, preparem-se. Isso aí. Preparem o bolso também. Então tá, gente. Até o próximo. Muitos Tchau. beijos. Tchau.